o Brasil está diante de uma escolha importante que está passando da hora. Ou a gente toma uma decisão séria ou a gente está no enrosco, porque a gente está no processo de avanço de um país sempre diante de uma encruzilhada. E uma encruzilhada coloca a gente sempre diante de uma escolha fundamental. Agora, ou a gente pega a estrada de país sério, que oferece um futuro promissor para todos nós, brasileiros, moradores do Brasil, estrangeiros que vivem aqui, ou a gente pega a estrada da republiqueta que impõe um preço que é muito alto. E a diferença entre uma estrada e outra é uma canetada, é uma reação, é uma atitude. E a gente tem exemplos dos últimos dias. O primeiro é a investigação da Polícia Federal sobre a atitude do presidente Jair Bolsonaro informado sobre irregularidades no processo de compra da vacina Covaxin. A Polícia Federal, depois de 6 meses de investigação, concluiu que o presidente não cometeu o crime de prevaricação, que se suspeitava tivesse cometido. Pode ter se omitido, como disse a Polícia Federal, um comportamento que pode colocar em dúvida o seu dever cívico, palavras do relatório, mas não configura um desvio de função, desvio do dever funcional. O que fizeram os bolsonaristas diante desse relatório da Polícia Federal? Festejaram o resultado sem qualquer questionamento. E o que fizeram os oposicionistas? Reagiram ao relatório como se ele fosse uma maluquice. Renan Calheiros, que foi presidente da CPI da Covid, chamou o documento de esdrúxulo. Randolph Rodrigues, que foi vice-presidente da CPI, declarou que vai convocar para depor o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, quando a decisão da Polícia Federal foi favorável aos interesses de Bolsonaro, os bolsonaristas aplaudiram e a oposição esculhambou. Mas quando a mesma Polícia Federal decidiu sobre o atentado à vida do presidente e a decisão foi invertida, os polos também se inverteram. Ou seja, a Polícia Federal fez um primeiro relatório concluindo que Adélio Bispo agiu sozinho. Fez um segundo relatório e concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho. Analisou 3.500 horas de vídeo. Analisou 600 documentos, 1.200 fotos, 23 laudos periciais. Ouviu mais de 100 pessoas, analisou 40 mil e-mails. Fez busca e apreensão, quebrou o sigilo fiscal, quebrou o sigilo telefônico, quebrou o sigilo bancário e concluiu que é delirante a ideia de que Adélio Bispo agiu a mando de alguém. Não teve organização partidária, facção criminosa, né? Não teve grupo terrorista, não teve grupo paramilitar, não teve nada. O que aconteceu? A oposição aprovou o resultado na hora. Viva o relatório. Os bolsonaristas não aceitaram e insistem até hoje que Adélio Bispo agiu a mando da esquerda. Então, a gente está nesse momento no curso de uma terceira investigação que o governo aplaude. 3 investigações, viva! Entendeu? Ou seja, inverteram o resultado, inverteram-se as reações. Ou a Polícia Federal é respeitada e o seu trabalho é levado a sério, ou a gente trabalha para desmoralizar uma instituição fundamental da República. E tanto a oposição como governistas fazem isso a todo instante. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, e é de agora. Alexandre de Moraes está às voltas com a investigação em torno do vazamento de documentos da Polícia Federal por parte do presidente da República. Deu a ele 15 dias para depor. Nada. A defesa do presidente, aliás, a Advocacia Geral da União, pediu mais 45 dias para o presidente depor, para ele poder exercer seu direito de marcar dia, hora e local. Aí o que aconteceu? Chegou no último dia e não marcou nada. Não marcou. Então, tinha 15. Pediu 45 para marcar, não marcou. E disse que não iria. O que é esquisito, é desrespeitoso. Dissesse no primeiro dia, dissesse no segundo, terceiro, não. Pediu mais 45 para marcar. E não marcou. O que de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, poderia mandar fazer depois disso? Fazer aquilo que o Eduardo Bolsonaro dizia? Basta mandar um jipe com um soldado e um cabo e a gente fecha o Supremo? Ele mandaria um cabo e um soldado num jipe para buscar o presidente no Palácio do Planalto? Não pode. Porque a condução coercitiva foi proibida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele poderia
colocar a viola no saco e mandar a delegada concluir o inquérito e a discussão sobre o caso iria parar no Supremo, no plenário. Mas ele não fez isso. Ele preferiu marcar um dia. Ah, não veio? Então eu vou marcar. Agora vou eu marcar. Aí no meio do caminho, o titular da Advocacia Geral da União, Bruno Bianco, chegou a procurar o ex-presidente Michel Temer para se aconselhar. E que chegou o presidente Temer a fazer um contato com Alexandre de Moraes para informar que o presidente Bolsonaro não iria depor. Em outras palavras, de novo, a tensão entre os poderes esteve próxima da tensão de uma republiqueta, caminho do qual a gente se afastou pela intervenção bem-vinda, de novo, do ex-presidente Temer. É a segunda vez que isso acontece. Todo mundo lembra que depois do 7 de setembro, quando o Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes, chamando ele de canalha, o Temer foi chamado para fazer o meio de campo. Então, reações como essa ao trabalho da Polícia Federal, atitudes ou canetadas como essa, envolvendo o depoimento do presidente Bolsonaro, tem gerado um ambiente absolutamente impróprio, inadequado, de conflitos institucionais que as autoridades deveriam ter o compromisso de evitar, mas que a gente não vê evitando. E está passando da hora. Então, ou a gente pega a estrada de país sério, que oferece um futuro promissor para a gente, como eu disse no início, ou a gente pega a estrada da republiqueta, que impõe um preço alto demais. E qual é esse preço alto demais? É a desmoralização geral das instituições, ou de algumas das instituições, e em nome delas você desmoraliza todas. Um mau exemplo que pode se alastrar pela sociedade. Então agora, se lá de cima vem esses exemplos de confronto aos poderes instituídos, porque eu, aqui embaixo, tenho que respeitar. E isso pode ter uma consequência interna grave, abrindo precedentes graves, e pode nos tornar também uma piada internacional. Um paizinho, um país que não merece respeito. Respeito que tem que partir dos líderes políticos. Respeito que tem que partir da alta burocracia. Respeito que tem que partir das altas cortes e da mais alta corte. Hoje foi a abertura do ano judiciário. Falou o presidente Luiz Fux, com o estilo que o caracteriza, sugerindo que o Supremo Tribunal Federal está cercado de desafios, como se só ele tivesse cercado de desafios. O Brasil está cercado de desafios, nós estamos cercados de desafios e nós estamos cercados de políticos, de burocratas e de magistrados que não tratam a gente com o devido respeito. O respeito pelo voto, o respeito pelo nosso papel de cidadão, o respeito pelas instituições que eles juram defender. Quando tomam posse de um cargo, num cargo público, quando vencem uma eleição. Ou faz sentido o que a gente viu, ou faz sentido essa sequência, ou faz sentido essa reação ao trabalho da Polícia Federal, que numa hora é festejada pela oposição, na outra hora é criticada pela oposição, que numa hora é festejada pelo governo, na outra hora é criticada pelo governo. É ao sabor dos interesses? Mesmo os argumentos, bastando mudar o resultado do trabalho da Polícia Federal. O que tem de errado no trabalho da Polícia Federal na investigação do Adélio Bispo? Nada. O que tem de errado na investigação e no trabalho da Polícia Federal ao concluir que o presidente não prevaricou? Nada. Nada. Ah, mas eu não gostei porque eu acho que ele prevaricou. Você pode achar que ele prevaricou. Isso é uma decisão pessoal. A Polícia Federal entende que não, faz seu relatório, encaminha para quem de direito, no caso a ministra Rosa Weber, e cabe a ela dar o destino que achar adequado. Trata-se de um relatório. O delegado da Polícia Federal ou a delegada da Polícia Federal, no caso da investigação que diz respeito à Covaxin, não é a responsável pelo destino do investigado, mas é aquela que conduz a investigação e tem o direito de conduzir como bem entender. Não há nenhum absurdo contido em nenhum dos dois relatórios. No entanto, os políticos desmoralizam o trabalho da instituição que tem que ser preservada,
como tem que ser preservada a Receita Federal, como tem que ser preservado o Banco Central, como tem que ser preservado o Supremo Tribunal Federal, a começar pelos próprios funcionários. Por isso, quando você encontra um caso de corrupção numa instituição como a Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça, qualquer um, Congresso Nacional, um deputado corrupto, um senador corrupto, você tem que tirá-lo de lá, porque é o maior ataque que se pode fazer a uma instituição, é quando um integrante da instituição trabalha contra os interesses do país. Dei 2 exemplos aqui de instituição sendo atacada e desrespeitada, no caso da Polícia Federal, e esse jogo político que falou mais alto nessa guerrinha entre o Supremo e a Presidência da República, que mais uma vez recorreu ao ex-presidente Temer para tentar solucionar. Fica o exemplo, repito, ou a gente pega a estrada de país sério, o que é muito bom para nós, ou a gente mantém um caminho perigoso que vai nos levar a uma buraqueira da republiqueta, com um preço que não é razoável que a gente venha a pagar.